Eu sou a professora Cássia, do IFRJ Resende, e hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre corpo e mídia. Então, eu trouxe essa apresentação intitulada Corpo e Mídia, Descortinando Padrões Estéticos. Esse desenho, na apresentação do primeiro slide, ele foi feito por dois alunos do IFRJ Resende, pelo Rogério e pela Vitória. Então, a ideia é justamente mostrar que por trás da mídia, né, por trás das produções midiáticas, existem alguns interesses, existem algumas estratégias específicas que são utilizadas para captar e para manter a atenção do público numa determinada direção. Isso é feito de maneira tão sutil que muitas vezes nós nem percebemos. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a internalização do padrão ideal, do padrão supostamente ideal, que é colocado para nós através de muitas produções midiáticas. Então, quando nós internalizamos esses padrões que a mídia coloca como sendo sugeridos como ideais, nós interferimos, essa internalização, ela interfere na imagem corporal. O que é a imagem corporal? É a imagem que nós temos do nosso próprio corpo. Então, se nós internalizamos um padrão que é muito diferente do que nós temos, né, do que nós somos, então, muitas vezes ficamos insatisfeitos com o nosso corpo, ficamos com baixa autoestima, e cada pessoa pode reagir de uma maneira diferente. Algumas podem sofrer, inclusive, com distorção de imagem corporal. Vocês já ouviram falar, provavelmente, né, da vigorexia, da bulimia, da anorexia, que são reflexos dessa distorção da imagem corporal, né? Então, acaba acontecendo distúrbios alimentares e também esses problemas que eu comentei com vocês agora. Muitas pessoas, por conta dessa insatisfação também com o próprio corpo, acabam adotando dietas desequilibradas, o que pode causar problemas à saúde, e muitas vezes também acontecem práticas de bullying, né? Quando alguma pessoa não está dentro desses padrões supostamente ideais, é muito comum observarmos a prática do bullying. Nas aulas de educação física, isso é muito comum, quando, por exemplo, um colega gordinho vai fazer alguma atividade e aí algum outro colega, de repente, fica fazendo piadinha, porque acha que ele não vai conseguir pelo fato dele ser gordo, né? E aí nós precisamos pensar, conversar sobre isso, refletir sobre tudo isso, porque na realidade isso não é algo natural, né? Não é algo que nós temos que aceitar. É possível desconstruir esses padrões. Então, duas imagens aqui para ilustrar a questão da anorexia, né, na primeira imagem, para a gente lembrar da bulimia também. Na segunda, uma imagem da vigorexia. Ambas podem afetar, né, meninos e meninas. Em geral, os estudos mostram que a anorexia e bulimia está mais relacionada ao gênero feminino, enquanto a vigorexia ao gênero masculino. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já receberam ou repassaram memes como estes? Aqui, o primeiro, né, ele tem um contexto aqui da quarentena, no início da quarentena que eu recebi esse, aí eu procurei na internet para trazer para vocês. E aí o segundo, ele é bem comum, ele foi usado nesse contexto também de pandemia, mas assim, esse meme da Barbie sempre circula. E aí, quando nós entendemos, né, nós colocamos dessa maneira, é uma forma de gordofobia, e aí quando nós repassamos, nós estamos repassando uma prática discriminatória, né, e aí, às vezes, quando recebemos, nos sentimos incomodados, mexe com a gente de alguma maneira, e aí, se a gente concorda e repassa, porque, de certa forma, o padrão, né, o padrão magro, o padrão das duas primeiras imagens, é o que está internalizado para nós como ideal. Então, muitas vezes fazemos isso sem perceber, tá bom? Então, gostaria de convidar vocês para pensar um pouquinho sobre isso. E ainda nesse raciocínio, dessa internalização de um padrão que não é exatamente o do corpo que nós temos,
muitas vezes buscamos maneiras, né, de atingir, de nos aproximar desse modelo que é colocado para a gente como ideal. E aí, uma outra coisa que pode acontecer, as pessoas podem optar pela cirurgia plástica, né? Uma alternativa, entre aspas, rápida, né, que vai, entre aspas, também resolver o seu problema, que na realidade não é um problema, né? Na realidade é algo que colocaram para a gente e nós vamos pensar sobre isso hoje. Então, olha quantas coisas podem ser feitas no corpo, né? Para, entre aspas, também consertar os defeitos, né? Os supostos defeitos. Por isso é tão importante pensar sobre esses padrões. Muitas vezes colocamos um corpo saudável em risco, né, submetendo a cirurgia plástica, a procedimentos estéticos, sendo que, na realidade, estamos saudáveis. Então, precisa uma reflexão sobre isso também. Mas eu estou falando de padrão desde o início. Mas vamos entender, então, vamos pensar sobre o que é padrão. E aí eu busquei no dicionário e ele diz o seguinte: é aquilo que serve para ser imitado como modelo protótipo. Olha que interessante. Na segunda definição, grandeza, modelo para medidas, peso, comprimento, quantidade de valor determinado e institucionalizado por uma entidade especializada ou com autoridade. E olha a última definição: norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria ou por uma autoridade que é usada como base para estabelecer uma comparação. Então, eu convido vocês para pensar no seguinte: olha a diversidade, pensem na diversidade que é o povo brasileiro. Será que é possível ter um padrão de beleza? Né? Será que é possível pensar em padrões se nós temos, na realidade, uma grande diversidade? Quando esses padrões são colocados para a gente, existem alguns interesses, né? Existem setores que vão se beneficiar disso, porque se o padrão ele é muito inatingível, né? Ele está muito distante daquilo que nós somos e nós nos dispomos a nos aproximar desse padrão, nós vamos comprar, né? Vamos adquirir produtos, vamos querer fazer cirurgia plástica, procedimentos estéticos, e o mercado está lucrando com isso. E aí, onde que entra a mídia? A mídia bombardeia as nossas mentes, né, em muitas programações, em diversas programações, com esses modelos. E aí, eu também convido vocês para pensar no seguinte: o que nós vemos diariamente na mídia como ideal de corpo, hoje, nem sempre foi assim. Olha nessa primeira imagem, que é uma propaganda de 1919. É a propaganda de um elixir, né, de inhame. Olha os argumentos que são utilizados para vendê-lo. Depura, fortalece e engorda. Eu coloquei em amarelo aí para que vocês possam visualizar. A segunda propaganda, ela é de 1923. Então, é de um produto que chamava dinamogenol. E aí, entre os argumentos, né, a propaganda utilizada para vender, olha que interessante: força, saúde, vigor. E aí embaixo, com aquelas letrinhas miudinhas, são coisas que o dinamogenol, ele combate. Então, ele é utilizado para casos de magreza. Imaginem se hoje esse produto teria sucesso no mercado. Então, o padrão naquele momento era outro, né? E aí, eu trago para vocês, então, um recorte da atualidade. Essa imagem eu peguei no mês de setembro de 2020. Eu coloquei no Google Imagens a seguinte expressão: capas da revista Toda Teen. E aí, printei a tela, trouxe para vocês verem. Olha que interessante, cadê a diversidade brasileira nas capas dessas revistas? Né? Não vemos pessoas negras, né? Se elas estão aí, passou despercebido para mim, eu não visualizei. Também não observamos pessoas gordas, e o que mais aparece são pessoas brancas, né? Pessoas brancas, jovens, ok, uma revista jovem. Essa revista, não sei se vocês conhecem, ela é justamente para os adolescentes, né? E ela tem a proposta de dar dicas de beleza, de moda, de saúde.
Então, olha como que sutilmente esses padrões são colocados para a gente. A gente vai internalizando isso como ideal, né? Um cabelo liso. Cadê os cabelos cacheados? Se estão aí, estão bem discretinhos, eles não estão em evidência. Então, desejar estes padrões, desejar ser como essas pessoas, vai provavelmente, possivelmente, nos causar alguns incômodos, né? E aí, quando aceitamos esses padrões como ideais, nós estamos considerando eles como os padrões que têm valor. E aí é por isso que quando vemos uma pessoa que está fora destas formas, às vezes aceitamos, né, com naturalidade, a questão da discriminação, da gordofobia, e aí vem aqueles memes que eu mostrei para vocês, 2 exemplos lá atrás. Então, é algo que precisa ser refletido para ser combatido, né? Não podemos aceitar isso. E aí, os objetivos dos próximos slides vai ser justamente mostrar para vocês algumas formas, né, dar algumas sugestões de como podemos pensar as produções midiáticas para que possamos descortinar, né, descobrir as estratégias que a mídia utiliza para influenciar a formação de subjetividade do público no que se refere ao corpo supostamente ideal. Também vamos refletir um pouquinho sobre os interesses que permeiam essas produções midiáticas que divulgam o corpo supostamente ideal e sobre também a necessidade de reagir a estes apelos. E aí, eu trago essa capa da revista Veja, ela já é uma capa bastante antiga, se eu não me engano, ela é de 2011, mas ela, a meu ver, ela ainda continua muito atual, e para mostrar aqui para vocês, muito didática, né, porque ela traz elementos bastante interessantes para a gente pensar. Prestem bastante atenção nas cores, na construção dessa imagem. Você é capaz de pensar, eu peço que vocês imaginem, né, do que se trata essa reportagem. Imaginou? Então, essa reportagem trata justamente de cirurgia plástica. E aí, olha a construção dessa imagem, né? De maneira nenhuma ela remete você à ideia de hospital, à ideia de anestesia, de sangue, de inchaço, de ponto. É... Na realidade, é uma imagem bem descontraída, bem alegre, né? Algo encorajador. E aí, pelo menos essa é a sensação que me passa. E aí, cada elemento que foi colocado aí foi pensado cautelosamente para nos dar essa sensação, que foi essa que eu tive. Talvez vocês possam ter sentido também algo parecido. E aí eu mostro para vocês o seguinte: existe essas autoras, a Serra e Santos, elas pensaram uma grade analítica para olhar de maneira mais crítica para as produções midiáticas. Essa grade, ela traz, então, ela te convida a pensar sobre o título, né, de uma reportagem, sobre quem está falando, com quem está falando, o que é dito nessas produções, quem é o intermediário, né? E também sobre os modos de dizer, as estratégias que são utilizadas para dizer. E aí a gente vai fechando o nosso quebra-cabeça. Então, aqui, eu vou comentar alguns daqueles elementos da grade de Serra e Santos, e vou começar por esse aqui, ó, pelo que é dito. Então, o que é dito é o que está escrito, o que está explícito aí nessa capa, né? Começando pelas palavras, observamos ao lado do corpo as palavras levantar, aumentar, esticar, chapar, enxugar, preencher, definir, desentortar, engrossar, enfeitar. E aí, pensem só, essas ações, elas remetem você a buscar alternativas que estão disponíveis no mercado, né? Para você, por exemplo, enfeitar. Para você enfeitar, você vai precisar de muitos produtos que estão no shopping. Para você levantar, aumentar, esticar, chapar, enxugar, você pode conseguir isso através de exercícios físicos orientados corretamente, né, numa academia ou em outros espaços, mas você também pode fazer isso através da cirurgia plástica, que é o que essa produção aqui está convidando a fazer. E aí, eu também convido vocês a observarem o seguinte: esse corpo, ele está colocado como uma noção de objeto. Observem que não tem olho, né? Assim, não, o olho da modelo não aparece. E o fato de não aparecer dá uma sensação justamente de objeto a ser transformado,
né? Não dá a impressão de alguém próximo. Quando você vê os olhos, dá uma sensação de proximidade, você consegue estabelecer um contato afetivo com aquela imagem. E aí, tirando os olhos, né, você tem mais essa noção de objeto mesmo. O que fica mais explícito quando observamos esses andaimes em volta desse corpo, os operários trabalhando, e observem também que é o corpo de uma mulher branca, né? É uma pessoa, além de ser uma mulher branca, é um corpo liso, né, livre de gordura. Então, está passando, está tentando transmitir para a gente a ideia de que o padrão de beleza é de pessoas jovens. E aí pensem que a revista Veja, ela é para todo o público, né, para jovens e para pessoas mais velhas também. Então, quando você começa a envelhecer, você já vai criando um problema com essa questão da idade, de não aceitar, porque está fora do padrão que seria o considerado, que é posto para a gente diariamente como ideal. Uma outra coisa que chama atenção é o fato da revista Veja ter sido criada para pensar em questões sobre a política, né? Sobre a política, tudo na nossa vida é política, mas a política que a revista Veja foi pensada para tratar é aquela política que se refere ao que acontece, por exemplo, lá em Brasília, ao que acontece nas prefeituras, e aí vocês observam que esse viés da política ficou bem pequenininho lá em cima, né? Então, a gente podia imaginar que esse tipo de conteúdo viria mais em revistas como a Toda Teen, Vogue, enfim, mas ela vem na revista Veja, então olha a dimensão que isso ganha. Uma outra coisa que eu quero destacar para vocês também é sobre o tipo das letras. Cada letrinha aí foi pensada com um objetivo, cada cor, né? Os publicitários são especialistas nisso. E aí, conhecer essas estratégias serve para a gente mudar o nosso olhar quando nós vemos as produções. Então, a intenção é que vocês procurem olhar de maneira mais crítica. Por que será que quem produziu escolheu essas cores, escolheu esses dizeres, né? Para que público, com quem eles estão falando? É com uma faixa etária? É com uma determinada classe social? É com todo mundo? Então, essas coisas fazem diferença na hora do nosso processo de interpretação e de reflexão. Observem que quando se fala da ciência, lá embaixo da palavra projeto verão, está falando da ciência, está escrito assim: a ciência, a tecnologia, a medicina ajudam mulheres e homens a chegar em forma à estação do sol. Olha que interessante, essa revista ela foi publicada no mês de outubro, né, bem próximo ali do verão. Então, uma ideia assim, o verão está chegando, você vai expor o seu corpo, ainda dá tempo, né, através da cirurgia plástica, dá tempo. O tipo de letra que está colocada aí embaixo é uma letra que você encontra também na redação dos artigos científicos, então dá uma ideia de seriedade. A cor da letra está a cor preta, né? Também que você encontra nos artigos científicos. E aí, o restante que está te convidando, que está dando essa ideia de que é algo muito legal, vem em outras cores, ó, vem como algo mais distraído. E aí, já finalizando nossa apresentação, eu mostro para vocês um pouquinho sobre os significados das cores. Reparem que a palavra veja está em azul, e cada cor, dependendo da contextualização, ela remete a significados específicos, né? No caso do azul, ela dá, entre outros significados, a ideia de sabedoria, de confiança, de inteligência, de verdade, de fé, de céu, então, de algo que é bom, né? E é justamente o título da revista, né? O título dela já é convidativo. Veja, e aí veja a verdade que está sendo colocada ali, né? A suposta verdade. Porque quem fez, quem produziu, foram jornalistas, foram especialistas, são pessoas em que deveríamos poder confiar, né? Olhem, observem o vermelho, que interessante. O vermelho ele tem diversos significados, mas na contextualização que está aí, ele pode nos dar a ideia de força, de poder, de determinação, né? Ele também está associado à ideia de paixão, de ação, desejo, amor, também a ideia de guerra, de perigo e força.
Então, se fosse para a gente pensar, por exemplo, na ideia de guerra, seria guerra contra qualquer dobrinha, né, sobre qualquer coisa que está fora desse padrão que está colocado como ideal. Reparem que aqui o vermelho não remete à ideia de sangue, de cirurgia, como eu falei para vocês antes. A cor laranja. O laranja também vem ao encontro do vermelho, né? Entusiasmo, fascínio, alegria, criatividade, também determinação, atração, sucesso, encorajamento e estímulo. Sobre o preto, eu já comentei com vocês. Então, assim, e eu digo para vocês, se fosse aqui, nós estamos falando de imagem parada, né, de uma foto, de uma infografia. Mas se nós estivéssemos falando sobre imagens em movimento, né, sobre um vídeo, por exemplo, nós precisaríamos observar, por exemplo, qual é o plano de câmera utilizado para dizer determinada coisa. O que aquele plano de câmera está querendo mostrar? Então, eu acho que quando nós olhamos para isso, nós podemos exercitar o nosso olhar para ficarmos um pouquinho mais críticos, né? Isso não só em relação aos conteúdos relacionados ao corpo e à saúde, não, né? Relacionado a diversos outros conteúdos que a mídia publica diariamente. E aí, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão que me chama muita atenção. Então, vou deixar a pergunta, né? As práticas de culto ao corpo, elas configuram um modo de fuga da realidade? Então, é uma pergunta para vocês pensarem. Segundo esse autor que eu coloco a referência, o Lesch, né, que escreveu A Cultura do Narcisismo, para ele, essas práticas de culto ao corpo, de maneira muito exacerbada, elas são uma forma, sim, de fuga da realidade. Então, se as pessoas não... o mundo tem diversos problemas sociais, né? Nós vemos aí, desde antes da pandemia, muitos problemas na saúde, na educação, relacionados ao meio ambiente, né? Muitas florestas pegando fogo, tem muita coisa acontecendo, e agora ainda a pandemia. Então, às vezes, nós nos sentimos impotentes diante desses problemas que são grandes. E aí, às vezes, esquecemos que podemos ter atitudes simples, pequenas, né? Mas que se todos tomarem alguma atitude diante dessas problemáticas, o resultado pode ser grande, né? Pode dar um grande impacto na resolução das problemáticas sociais. Então, esse autor, ele faz essa provocação para a gente. Eu queria deixar para vocês pensarem também se vocês acham que essas práticas de culto ao corpo podem ser uma forma de fuga da realidade. E aí, tem uma outra provocação que é trazida pelo autor Ortega, que escreveu O Corpo Incerto. Essa segunda referência que está aí na parte mais inferior do slide. Ele nos convida a pensar o seguinte: será que essas práticas de culto ao corpo configuram uma forma de bioascese? Então, para a gente entender essa pergunta, primeiro é necessário explicar o que é bioascese. Para esse autor, todas as culturas possuem alguma forma, né, alguma forma de ascensão, algum ritual de ascensão. Então, a gente poderia pensar, na nossa cultura, por exemplo, na religião, independente da religião, tá, pessoal? Pode ser qualquer uma delas. As pessoas vão ali porque elas têm uma crença e porque elas acreditam que participando daqueles rituais e agindo de acordo com a fé, elas vão transcender, elas vão sair de uma situação para outra melhor. Então, na visão desse autor, as práticas de culto ao corpo, elas configuram uma forma de ascensão, uma forma que as pessoas buscam para ascender, né? Para transcender, para passar de um estágio para outro melhor. Então, isso fica, na minha concepção, eu concordo com ele, porque, de fato, observamos que essa ideia de ideal de beleza, ela ganha uma ideia de valor moral correto, né? Muitas pessoas têm dificuldade para arrumar emprego por causa da aparência. Então, às vezes, ou porque são gordas, ou porque são negras, ou porque estão vestindo uma roupa que não é aquela considerada a ideal para aquele momento. Então, nós sabemos que, infelizmente, acontecem esses problemas. E aí, eu finalizo essa apresentação convidando vocês a pensar em formas de ter práticas contra-hegemônicas, né? Práticas que vão contra a esses ideais que são colocados para a gente diariamente.
Então, na apresentação feita com os alunos de Caxias, uma aluna colocou algo muito interessante no chat, que eu vou deixar aqui como uma ideia. Eu gostei muito da colocação dela, que foi o seguinte: ela disse que uma alternativa seria preencher a mídia com com outras formas, né, que não são essas colocadas pelo que a mídia coloca como o ideal. Então, isso poderia ser feito no YouTube, e isso já acontece. E além disso, além dessa forma, eu também convido vocês a pensarem sobre as atividades que o NEABI costuma propor, né? Quando são oferecidas oficinas de turbante, por exemplo, quando são pensados momentos justamente para desconstruir essa ideia que silencia essa diversidade, né, que nós temos no Brasil. Então, para a gente não aceitar isso, para a gente questionar mesmo. E aí eu finalizo dessa maneira, né, acreditando que é possível, sim, através de pequenas ações, contribuirmos, né, para a superação de problemáticas sociais, e acredito também que é possível encontrar formas de transcender que não essas que estão disponíveis no mercado, né? Quando nós ajudamos alguma pessoa, quando ajudamos um animal, quando, por exemplo, plantamos uma árvore, quando fazemos algo que pode também, né, sair de um estado para outro melhor. Então, cada um, né, vai encontrar uma maneira diferente de lidar com isso. Então, foi essa reflexão que eu trouxe para vocês. Eu agradeço a atenção e finalizo por aqui. Parando a gravação, peraí.